Olá, paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Eu profetizo um ótimo dia para você, uma semana que está se iniciando com paz, saúde, a alegria de Deus. Então veja bem, o Espírito Santo hoje fala para a gente sobre alguns vídeos sobre o discernimento espiritual. E hoje o Espírito Santo fala para a gente baseado no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 6. Aqui já é o cumprimento de uma promessa que Deus fez para a gente. Só que a gente temos que ter o quê? O discernimento para o diabo não lubridiar, para o diabo não enganar a sua vida. Veja bem, em Apocalipse capítulo 1, versículo 6 fala bem assim: e nos fez, você está vendo aqui? E nos fez reis, sacerdote para Deus e o seu Pai, e a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. O interessante é que aqui o Senhor está afirmando para a gente que nos fez reis e sacerdotes. Então veja bem, reis é para governar. Você lembra lá no livro de Apocalipse, livro de Gênesis, capítulo 1, 28, que Deus nos constituiu para a gente dominar, ter o domínio sobre toda a terra? Então, meu irmão, aqui é um respaldo que o Espírito Santo está nos dando, que Jesus Cristo, ele veio aqui na pessoa de Deus nos fazer reis e sacerdotes, para a gente governar sobre todas as coisas que estão aqui na terra. Só que o diabo, ele entra com as pessoas para o quê? Para lubridiar, para enganar as pessoas, que as pessoas não são reis. Você lembra aquele desenho do Rei Leão? Não tem aquele Simão? Simba, que é o filho. Eu escrevi aqui porque eu não gravo o nome deles não. Simba é o filho. E o interessante é que Scar é o tio, Mufar é o pai. Mufar morreu. E quem que teria que assumir o reino de Mufar? Seria Simba. Só que Simba era o quê? Era um leãozinho, era um filhote. E entrou o quê? Scar, o tio, para enganar a ele, que ele não tinha como governar, que ele era só um filhotinho. Então veja bem, o primeiro discernimento que o Espírito Santo traz para a gente aqui, que as pessoas vão fazer o quê? Menosprezar as suas ideias, os seus sonhos. Como assim, irmão? Pessoas do seu ambiente familiar, muitas vezes a sua esposa, o seu marido, seus filhos, pais, mães, tios, tias, amigos íntimos, vão jogar o quê? Um balde de água fria num plano, num sonho que você tem. Vai colocar que você não tem capacidade de governar, capacidade de administrar, capacidade de abrir o seu próprio negócio. As pessoas vão falar bem assim, mediante essa crise, você vai fazer isso, você vai jogar dinheiro fora. E eu já vi testemunhos, ontem mesmo eu ouvi um testemunho, um rapaz, ele trabalhava de empregado. Durante um certo tempo ali, eu acho que é aproximadamente 10 anos, na área de vidraçaria. Ele pegou e diante do que? Dessa epidemia, ele pegou e abriu a própria empresa. Então veja bem, diante do que? De uma epidemia, ele abriu uma empresa. E quantas palavras que ele ouviu que ele não ia conseguir. Só que ele não ouviu isso. Ele teve o que? Discernimento espiritual. E quantas pessoas que não estão tendo esse discernimento espiritual, está sendo, meu irmão, como Simba. Eu só sou um filhote, não tem como eu governar esse reino. Só que Deus, meu irmão, ele já fez para a gente o quê? Esse cumprimento dessa promessa. Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes, para a gente reinar, para a gente governar diante de todas as situações da nossa vida. Só que o diabo, ele entra com o quê? Com lubridiação. Como ele entrou com quem? Com o tio do filhotinho Simba, que se chama Scar, que ele não poderia governar. E o interessante é que o diabo ainda usa o segundo ponto que o Espírito Santo traz para a gente. O diabo, meu irmão, ele não vem vestido como um diabo. Ele não vem vestido como uma tentação. Pelo contrário, o diabo, ele vem vestido de, vamos dizer assim, de prazeres, de conformismo. O diabo, ele vem vestido de uma veste, meu irmão, que vai chamar a atenção. Porque se o diabo aparentasse como um diabo, você iria correr dele. Você ia expulsar ele em nome de Jesus. Só que o diabo, ele anda com o quê? Com sagacidade. Ele entrou no paraíso. Ele usou de sagacidade com Eva e com Adão. Ele usou de sagacidade com Jesus Cristo.
Ele usou de sagacidade na hora que Jesus estava do quê? No momento, vamos conjecturar a palavra mais difícil da vida de Jesus, aqui na terra. O diabo quis lubridiar ele, o diabo quis mostrar para ele que daria tudo para ele, sendo que aqui, meu irmão, lá no livro de Apocalipse mesmo, já fala que Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo, por isso que o mundo já foi o quê? Em trevas, na escuridão, e Deus falou, haja luz, porque Jesus Cristo é a luz. O diabo ele queria usar o que? De sagacidade com Jesus, como usou com Pedro. Então veja bem, se o diabo usou de sagacidade com Pedro, que caminhou junto com Jesus Cristo, não vai usar pessoas, como usou, meu irmão, Timão e Pumba, para lubridiar, para enganar Simba. Porque, olha para você ver, você é um leão. Indiferente do seu tamanho, você é um leão, você é uma pessoa que vai trazer o quê? Intimidez para aquelas pessoas, porque você é filho de Deus. E como você é filho de Deus, o diabo ele teme você, o diabo ele tem medo de você. Não é você que tem que ter medo do diabo, não é você que tem que estar intimidado pelo diabo, é o diabo que se sente intimidado por você. Não importa o seu tamanho, porque você é filho de Deus. Ah, irmão, mas eu sou só um leãozinho. Mas você é filho de Deus. É por isso que o diabo teme você. Mas o diabo ele usa de sagacidade, o diabo ele vai usar pessoas para lubridiar você, que você não tem potencial. E o diabo usou Timão e Pumba para fazer amizade com Simba. E o interessante é que aquele desenho, Timão e Pumba, fez eles, Simba, alimentar de quê? De comidas que eles comiam, de formigas, de insetos. O desenho que é muito ilustrativo, mas imagina um leão comendo inseto. Você acha que aquele leão iria causar, vamos dizer assim, quando ele tivesse já adulto, timidez em alguém? Não. Porque leão, ele tem que comer caça. Jesus Cristo falou pra gente caçar. Jesus Cristo, assim, não pode dizer conjecturando, porque Deus levantou Moisés para fazer o quê? Ir lá e libertar aquele povo. Mas em um momento Moisés se prostrou. Em um momento Moisés se ajoelhou, se desesperou mediante a situação, e Deus falou com ele, marcha. Então, da mesma forma que Deus falou com Moisés para a gente marchar, o leão ele tem que caçar as comidas. O interessante é que eu gosto muito da história de Davi, porque Davi, meu irmão, ele venceu todas as batalhas porque ele batalhou. Não tem uma batalha, meu irmão, para você ser vitorioso se você não entrar nela. Davi, meu irmão, ele foi vitorioso porque ele batalhou. E muitas das vezes você está perdendo batalhas porque você não entrou nela. Se você entrar na batalha, você vai ser vitorioso, porque nós somos reis e sacerdotes. Isso aqui, meu irmão, é um cumprimento da promessa, porque a palavra fala bem assim, e nos fez reis e sacerdotes. Aqui, meu irmão, não está no futuro, aqui, meu irmão, não está, vamos dizer assim, em uma promessa, não, aqui é o cumprimento já da promessa, você é rei e sacerdote. É o interessante que também o Espírito Santo nos leva quando Deus tirou aquele povo do Egito. Deus já tirou o povo do Egito. Mas o povo do Egito, meu irmão, eles foram para o quê? Entrar em uma terra prometida. O interessante é que Deus levantou um número de pessoas para ir lá visitar a terra prometida. E entrando naquela terra prometida, só dois, José e Caleb, que voltou com outros olhos. Mas olha para você ver o tamanho da sagacidade do diabo. Olha o tamanho da sagacidade do diabo. Aqueles outros 10 homens voltou e iludiu toda aquele povo, falando que ali tinham o quê? Gigantes, homens de alta altura. Meu irmão, lá naquele Egito, o faraó, ele colocou uma servidão porque ele ficou com medo das pessoas. Ah, irmão, mas eu sou só um leãozinho. Mas o diabo tem medo de você. Deus, meu irmão, ele já livrou você da onde? Do deserto, daquele Egito. O Egito na sua vida pode ser o quê? A enfermidade. Deus já livrou você da enfermidade.
Mas muitas vezes, meu irmão, você já está livre da enfermidade, mas você está com a enfermidade porque o diabo, meu irmão, ilude você. Deus já libertou você. Agora, meu irmão, você tem que ir na onde? Na terra prometida. E é esse, meu irmão, a dificuldade das pessoas. É isso, meu irmão, que as pessoas não começam a entender na cabeça que Deus já livrou da enfermidade, da pobreza, da miséria, da escassez, da incompatibilidade, do medo, da angústia. E o diabo, ele entra no quê? Nessa sagacidade. Mas hoje o Espírito Santo, meu irmão, traz essa palavra para você, para tirar isso da sua mente. Porque, meu irmão, da mesma forma que teve aqui um outro moço, um ancião, vamos dizer assim, ele chamado o quê? Rafik, meu irmão, ele veio com o quê? Com um pastor, era aquele macaquinho mais velho. O ancião na Bíblia, por muitas vezes, não vamos ficar presos, meu irmão, demais em quê? Em muitos, no fato religioso. O ancião que fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, é a maturidade espiritual. Se você, meu irmão, tiver uma maturidade espiritual, meu irmão, você vai entender que Jesus Cristo já fez tudo, meu irmão. Que você, meu irmão, não tem que andar com essa enfermidade. Que você, meu irmão, vai governar diante dessa situação. Que você, meu irmão, vai viver completamente, meu irmão, o que a Bíblia fala. Deus, meu irmão, eu não consigo entender assim, meu irmão. Isso não entra na minha cabeça. Sabe, meu irmão, porque o Espírito Santo testifica pra gente. Não tem como, meu irmão, uma pessoa sofrer, meu irmão. Deus não criou, Deus não fez ninguém para sofrer. Entanto que Paulo, meu irmão, João, melhor dizendo, ele fala bem assim, espero, como fala no livro de 3 João, espero que tudo vai bem para você, conjecturando a palavra. Porque é isso que Deus espera, que tudo vai bem pra gente. A Bíblia no livro de João, no capítulo 15, fala que Deus tem uma alegria completa para a gente. A Bíblia fala que Jesus Cristo se fez de pobre para nos fazer rico. A Bíblia fala que Jesus é a luz. A Bíblia fala, meu irmão, que Jesus, meu irmão, no cumprimento, teve uma promessa no livro de Isaías e o cumprimento no livro de Pedro, que Jesus já levou tudo sobre ele. Então, meu irmão, se você hoje está com essa enfermidade, Jesus já levou tudo sobre ele. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Deus, meu irmão, ele já fez, meu irmão, o que tinha que ser feito. Sabe o que hoje está faltando, meu irmão? A gente ter a maturidade espiritual de entender que Deus já fez tudo e vivermos o tudo de Deus. Se Deus, meu irmão, falou que nos fez reis e sacerdotes, o diabo, ele vai colocar o quê? Uma ilusão na sua cabeça, um medo de você, que você não é rei, que você não é sacerdote, para você governar. O diabo, ele quer governar você. Mas se você entender que você é rei e sacerdote, meu irmão, o diabo, meu irmão, ele vai fugir de você. Como a palavra fala, resistir o diabo e ele vai fugir de você. Porque ele sabe que você, meu irmão, é filho de Deus. A partir do momento que você recebe Jesus Cristo como Salvador da sua vida, e eu faço esse convite para você, meu irmão, ser um rei, um sacerdote. Eu convido você para receber, meu irmão, Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador na sua vida. Eu convido você para voltar para os caminhos do Senhor. Não importa, meu irmão, o que pessoas fez para você. Deus nunca fez nada de mal para você. Se pessoas fez alguma coisa de mal para você, fala agora nesse momento para Deus. Ô Senhor, fulano me magoou, fui da igreja, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Fala com Deus. Começa a orar por essa pessoa. E aí, meu irmão, Deus vai te libertar disso. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, esteja na vida de cada um de vocês. Ao longo dos vídeos, meu irmão, o Espírito Santo vai trazer para a gente alguns, meu irmão, discernimento espiritual. Esse é o primeiro discernimento. Você é rei e sacerdote. Amém, meu irmão? Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês.